Eu quero falar um pouquinho agora contigo, que é líder, e por líder eu não quero dizer necessariamente pastor. Pode ser pastor, líder de ministério, líder de grupos pequenos, não sei, talvez tu lidera a porta da igreja, tu lidera quem arruma as cadeiras da igreja, não importa, não importa. Eu quero falar sobre qualquer tipo de liderança que tu possa exercer e a importância disso na vida dos outros, no impacto que isso causa nos outros, ok? Eu tô lendo um texto aqui e faz parte das minhas leituras diárias eu ler o texto e eu estudar um pouquinho sobre esse texto. E não é um estudo profundo, mas basicamente, assim, coisas pertinentes ao texto. E eu tô lendo casualmente o relato de Moisés confrontando o faraó com as pragas ali, né? E eu estou lendo o relato da 7ª praga. E essa passagem ela é muito importante, porque ela mostra não só o impacto das pragas no faraó, ou no rei do Egito, mas ela mostra também o impacto do faraó, esse líder, diante dos outros, dos oficiais no caso. Porque o relato vai mostrar para nós, ao final, no finalzinho do capítulo 9, e isso é uma frase recorrente, né? E faraó endureceu o seu coração. Mas nessa passagem, casualmente, nessa passagem especificamente, tem um acréscimo. E qual é esse acréscimo? É que o faraó endureceu o seu coração, ele e os seus oficiais. Ou seja, depois de tanto o faraó ter agido assim, com o coração endurecido, agindo de forma obstinada, acabou resultando também, acabou tendo um reflexo disso nos seus oficiais. Seus oficiais, ao verem o seu líder agindo de forma obstinada, agindo de forma deliberada em desobediência a Deus, acabaram também por assumir essa mesma postura. O texto vai fazer distinção ali de alguns que guardaram a palavra de Deus e acabaram tirando o gado do campo, porque haveria uma chuva de pedras e fogo, e outros que não fizeram assim e acabaram agindo como faraó e endureceram também seu coração. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que tu entenda que todo cargo de liderança, independente de qual seja, todo cargo de liderança ele exerce uma influência, ele exerce um poder sobre os outros. E aqui poder, eu não estou entrando na questão mística, não. É o poder do exemplo, o poder da influência sobre os outros. É por isso que Paulo diz a Timóteo, e Paulo fala a Tito, que o pastor ele deve ser exemplo dos fiéis, ele deve ser o padrão dos fiéis. E aqui serve para todo cristão. Porque se o pastor ele é o padrão, ele é o exemplo, quer dizer que todo cristão deve ser assim. Todo cristão deve imitar aquilo ali, deve copiar essa influência desse líder. Ou seja, todo cristão deve ser daquele jeito ali. Então, quando tu estiver com outros irmãos, e pode ser que tu exerça influência sem nem perceber, é muito importante que tu preste atenção na tua conduta. Não somente naquilo que tu fala, mas naquilo que tu faz. Não somente naquilo que tu faz, mas também no que tu fala. Por exemplo, no relato mesmo que eu estou te falando aqui sobre a 7ª praga, há uma passagem, há um versículo 27, Faraó diz assim: desta vez pequei. Aparentemente ele está falando sobre um pecado, ele está reconhecendo que pecou, ele está admitindo uma culpa, mas na verdade isso ali é só da boca para fora, ele não está sendo sincero, ele não está agindo com sinceridade nessa confissão. Como que a gente percebe isso? Porque ele diz desta vez. Faraó, se ele estivesse realmente admitindo uma culpa, reconhecendo seu pecado e arrependido, ele teria que admitir necessariamente que havia pecado em todas as demais pragas que haviam passado. E ele não faz. Ele diz, desta vez pequei. Como se fosse somente uma mera admissão de culpa para que aquela praga ali encerrasse. Para que aquilo ali, aquele confronto de Moisés com o faraó, todo aquele transtorno de pragas que estavam se repetindo e sendo recorrentes, encerrasse logo. Ele só queria acabar logo com aquilo ali. E aí ele admite de forma fingida, de forma não sincera. E isso faz o quê? Isso resulta em maior endurecimento do coração dele
e não só isso, mas como dos outros que estavam com ele, os seus oficiais, entendeu? É muito importante que tu preste atenção nisso, cuide disso e faça por Jesus, imitando Jesus como o bom líder, o bom exemplo, entendeu? Jesus foi este exemplo de líder do qual nós temos que imitar. Você deve fazer a mesma coisa e tentar ser o melhor, dar o melhor exemplo, encorajar, liderar de forma que as pessoas vão reconhecer que tu é um imitador de Cristo e, portanto, eles também vão querer fazer o mesmo, certo? Fica com esse pensamento aí para ti. Um abraço, nos vemos na próxima.